Olá, concurseiro, concurseira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o Cristiano, eu já sou um servidor público efetivo, lotado na Prefeitura Municipal de Osasco. Eu sou professor de desenvolvimento infantil desde 2019, tá aqui o meu crachazinho, tá? Bom, e também aqui a minha funcional, tá? Ok? Bom, se você não desistir, tá? E for perseverante, eu tenho certeza que logo logo você também terá a sua funcional, beleza? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui 15 questões da disciplina de conhecimentos específicos para o cargo de oficial de escola, tá? Do concurso da Prefeitura Municipal de Osasco. Estas questões, elas fazem parte de um caderno de questões, tá? Inéditas com gabaritos e comentários que eu preparei, tá? Que está com um ótimo custo-benefício, beleza? Então, se você for fazer essa prova, tá? E quiser adquirir este material, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição do material, tá? O valor e também o meu contato. Aí você pode entrar em contato comigo e adquiri-lo, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria dizer, fique até o final, tá? Resolva estas questões comigo, porque no final eu vou ensinar você a fazer um resumo, tá? Um resumo de todos os assuntos, tá? Dessa disciplina de conhecimentos específicos, ok? Com fragmentos dos enunciados, tá? Fragmentos dos enunciados das questões, tá? Com a alternativa, que é o gabarito correto da questão, né? Daquela determinada questão, e também do comentário. Então, se você tiver pouco dinheiro, você vai investir somente nesse material, ok? E desse material aqui você vai ter questões e também vai poder fazer um resumo de todos os assuntos para você poder revisar, beleza? Bom, então vamos lá, vamos fazer essas questões? Vamos lá. Pessoal, antes de resolvermos as questões, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente os cadernos de questões. É um caderno só, tá? O material é um caderno só, é o caderno de questões, mas ele é composto por 3 cadernos, tá? Por quê? Porque essa disciplina de conhecimentos específicos, ela é bem extensa. E o que eu percebi? Que uma parte dos assuntos se relacionam diretamente às atribuições do cargo, tá? De oficial de escola. Uma outra parte é de legislação educacional e a outra de informática. Então, para facilitar para vocês, eu separei cada uma em um PDF ou em um caderno, tá bom? E aí vai facilitar. Uma coisa que eu quero dizer também é que, se você adquirir esse material, você vai adquirir os três, tá? Os 3 cadernos por um único valor, tá bom? Beleza? Bom, dito isso, vamos lá, vamos fazer essas questões aí. Bom, este é o caderno 1, tá? Esse é o caderno 1 de conhecimentos específicos 1, que eu nomeei, tá bom? Esses assuntos aqui deste caderno são os assuntos que são relacionados diretamente com as atribuições do cargo, tá? Só deste caderno aqui tem mais de 290 questões, tá? Inéditas com os gabaritos e comentários, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui, que é sobre noções do censo escolar, tá? Aqui é do, depois eu corrijo, beleza? Noções do censo escolar. Vou tentar ser bem dinâmico para o vídeo não ficar muito comprido, ok? Então eu vou ler os enunciados, as alternativas, já vou para o gabarito e comentário, e vocês vão pausar e vão tentar responder, tá bom? Vamos lá, primeira questão aqui, ó. Para os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, a declaração ao censo escolar deve basear-se em pelo menos um dos seguintes documentos, exceto, tá? Então vai ter um aqui que ela não se baseia, ok? Então vamos lá. A. Plano de AEE. B. Plano de AEE. B. Laudo médico. C. Avaliação biopsicossocial. D. Declaração de renda familiar. E. Plano educacional individualizado, o PEI. E aí, pausa e tente responder, tá? O nosso gabarito correto aqui é a letra D. Ok? Tá? Então, o plano, né? O plano do AEE, o plano educacional individualizado PEI, avaliação biopsicossocial e laudo médico se baseiam aqui, tá? Mas a declaração de renda familiar não é mencionada como um documento válido para esse fim, ok? Então, a nossa alternativa aqui é a letra D, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima. Agora aqui é sobre escrituração escolar, tá bom?
Vamos lá. Eu esqueci de dizer para vocês, tá? Deixar o like no vídeo, por favor, tá? Se não é inscrito, por favor, já se inscreva aí no canal, tá? Ative as notificações clicando no sininho, tá? E deixe um comentário para eu saber se você gostou ou não, porque isso também me ajuda bastante, ok? Tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá. Conforme as atribuições do cargo, compete ao oficial de escola organizar e superintender os serviços de escrituração escolar. Um dos principais documentos de registro da vida escolar do aluno, que contém todas as suas informações acadêmicas e é essencial para a emissão do histórico é a guia de transferência, B, ficha de frequência, C, ficha individual do aluno, D, ata de conselho de classe, E, declaração de conclusão de série. E aí? O nosso gabarito correto aqui é a letra C, tá bom? Então, a ficha individual aqui, né, do aluno, é como um dos documentos de escrituração escolar de competência do oficial de escola, ela é um registro, né, acumulativo de toda a trajetória do estudante na unidade, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, ficha individual do aluno. Vamos lá, vamos para a próxima. Guia de transferência. Conforme estabelecido no conteúdo programático, tá? A guia de transferência ela é um dos documentos de escrituração escolar de competência do oficial de escola. Sua função primordial é a autorizar a compra de material didático para o aluno. B. Substituir o documento de identidade do estudante. C. Formalizar a mudança de escola, assegurando a continuidade dos estudos. D. Comprovar a quitação de todas as taxas escolares. E. Servir como comprovante de residência para matrícula. E aí? O nosso gabarito correto, então, é a letra C, tá? A guia de transferência ela é um documento oficial que formaliza o desligamento de um aluno, né, de uma escola, e seu ingresso, tá, em outra, garantindo a continuidade de sua vida escolar sem interrupção. Esta é a função essencial, conforme as normas de escrituração escolar. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Sobre histórico escolar, tá? Vamos tá aqui, histórico escolar. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Conforme as atribuições do cargo, o oficial de escola deve elaborar, juntamente com a equipe de gestão escolar, históricos. O histórico escolar é um documento que tem por finalidade a. Registrar apenas as notas finais do aluno em cada disciplina. B. Substituir a carteira de identidade em concursos públicos. C. Atestar a quitação de débitos financeiros com a unidade escolar. D. Documentar oficialmente a vida escolar do aluno, com dados de aproveitamento e movimento. E. Servir como comprovante de participação em atividades extracurriculares. E aí? Já tá até aparecendo aqui a alternativa, né? Mas a alternativa correta é a letra D, tá bom? Então tá aqui, ó. O histórico escolar ele é um documento oficial que comprova a trajetória acadêmica do aluno, tá? Então ele deve conter obrigatoriamente, além dos dados identificadores, as disciplinas cursadas, as notas, conceitos obtidos, a frequência em cada uma delas e os movimentos, transferências, conclusões de série, conforme a legislação educacional, tá bom? Então nossa alternativa aí é a letra D. Vamos lá, vamos para a próxima. Ata de conselhos de classe, tá? Conforme o conteúdo programático, o oficial de escola deve manter registros relativos a atas de conselho de classe. A finalidade principal deste documento é a. Registrar as faltas dos professores às reuniões. B. Documentar as deliberações sobre o rendimento e a vida escolar dos alunos. C. Controlar a frequência dos alunos em atividades extracurriculares. D. Substituir o diário de classe do professor.
E. Servir como lista de presença dos servidores da escola. E aí? Nossa alternativa correta aqui é a letra B, tá bom? Então, a ata de conselho de classe, ela é o documento oficial que registra as discussões, análises e principalmente as deliberações, tá? As decisões tomadas, tá? Coletivamente pelos professores e equipe gestora sobre o rendimento escolar, a frequência, a situação final, como aprovação, reprovação, recuperação de cada aluno, beleza? Então, nosso gabarito correto é a letra B. Vamos lá, vamos para a próxima. Eventos escolares, né? Objeto de registro, como a matrícula e a transferência, tá? Vamos lá. Vou subir aqui. De acordo com o Manual de Procedimentos de Vida Escolar, a matrícula é o ato que formaliza o vínculo do estudante com a escola. Para sua efetivação, é obrigatória a presença de determinados documentos pelo responsável. Entre os documentos listados no manual como essenciais para a matrícula inicial, não se encontra, tá? Então, tem um aqui que não se encontra, tá? Nessa lista aqui do manual, tá? Que é essencial para a matrícula, um documento que não é essencial para a matrícula, tá? Então, certidão de nascimento. A. Certidão de nascimento. B. Cédula de identidade, RG. C. Caderneta de vacinação atualizada. D. Comprovante de residência. E. Histórico escolar ou documento equivalente. E aí? Nossa alternativa correta é a letra C, tá? Então, conforme o manual, os documentos obrigatórios para matrícula são certidão de nascimento, RG, CPF quando houver, comprovante de residência e histórico escolar. A caderneta de vacinação, embora importante para a saúde do aluno, não é um documento obrigatório para efetivar o vínculo educacional, tá? Conforme a lei aqui, a lei federal, que é a UECA, né? Então, nossa alternativa é a letra C, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Regras básicas de trato diário com o público interno, externo e com colegas de trabalho, tá? Vamos lá, deixa eu subir aqui. No atendimento ao público externo, pais, responsáveis e alunos, um dos princípios fundamentais que deve guiar a conduta do oficial de escola, conforme estabelece o Código de Ética do Servidor Público, é a discricionalidade, priorizando o atendimento àqueles que demonstram maior familiaridade com a equipe. B. A cortesia, a igualdade de tratamento e a presteza no exercício da função. C. A neutralidade absoluta, evitando qualquer forma de comunicação que não seja estritamente técnica. D. A flexibilidade na aplicação das normas, adaptando-as caso a caso para agilizar as soluções. E. Restrição de informações, fornecendo apenas dados estritamente necessários para não sobrecarregar o usuário. E aí? O nosso gabarito correto é a letra B, tá? Então, a cortesia, igualdade de tratamento e a presteza, né, no exercício da função, tá bom? Então, o inciso 2º, né, ou o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º do decreto 1178 de 94, que é o Código de Ética do Servidor, estabelece como dever fundamental, né, do servidor público tratar com cortesia e presteza as pessoas, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, tá? E reticências, tá? Garantindo a igualdade de tratamento a todos. Então, nosso gabarito correto aí é a letra B, tá bom? Bom, desse caderno aqui foi a última questão. Agora nós vamos para o outro caderno, tá? Então, este é o caderno 2, tá? Caderno 2, que eu nomeei como caderno conhecimentos específicos 2, tá? Vamos lá. Então, aqui está o caderno de legislação, tá bom? Esse caderno aqui contém 100 questões inéditas com gabaritos e comentários, beleza? Vamos lá. Vamos lá para a primeira, hein? Primeira questão aqui, tá? A primeira questão é de legislação e documentação federal oficial, que é a nossa Constituição Federal de 1988, tá bom? Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho.
O oficial de escola, ao atuar no ambiente escolar, deve ter em mente que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é promovido com a colaboração da sociedade e visa a objetivos fundamentais. Esses objetivos, conforme a Carta Magna, que é a Constituição, incluem a. A formação de mão de obra qualificada para atender exclusivamente às demandas do setor produtivo nacional. B. A garantia de acesso apenas aos níveis básicos de ensino, assegurando a universalização, ou melhor, assegurando a universalização. C. O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. D. A priorização do ensino técnico e profissionalizante em detrimento da formação humanística. E. A substituição do papel da família na educação moral e religiosa dos estudantes. E aí? O nosso gabarito correto, então, é a letra C, tá? O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá? Então, o artigo 205 da Constituição Federal estabelece que a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As demais alternativas deturpam, né, ou restringem o sentido amplo e os fins da educação conforme definidos constitucionalmente, tá bom? Então, nosso gabarito aí é a letra C. Vamos lá, vamos para a próxima. Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa Lei 8.069 de 90, a nossa famosa ECA. Vamos lá. Subir aqui. Vamos lá. Oficial de escola, em sua rotina de acompanhamento dos alunos, depara-se, tinha um O aqui, né? Perdão, vou arrumar depois. Então, o oficial de escola, em sua rotina de acompanhamento dos alunos, depara-se com um caso de um adolescente que, durante uma atividade esportiva, sofreu uma lesão e precisou ser internado. Sabendo das obrigações legais das unidades de saúde, o servidor deve orientar a família que a. Apenas a mãe biológica tem o direito de permanecer em tempo integral durante a internação. B. O estabelecimento de saúde não é obrigado a permitir a permanência de acompanhantes por questões de infraestrutura. C. Um dos pais ou responsável tem o direito de permanecer em tempo integral durante a internação, inclusive em unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários. D. O direito de permanência é garantido apenas para crianças, não se aplicando a adolescentes. E. A permanência de um responsável é permitida apenas em horários de visita pré-estabelecidos. E aí? O nosso gabarito então é a letra C, tá bom? Então, um dos pais ou responsável tem o direito de permanecer em tempo integral durante a internação, tá? Inclusive em unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra C, tá? Então, conforme o artigo 12 do ECA, com redação dada pela Lei 13.257 de 2016, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente, tá? A alternativa C descreve corretamente esse direito, que se estende a diversas modalidades de internação, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima. Diretrizes e bases da educação, nossa famosa LDB, tá? Oficial de escola, você foi designado para acompanhar o processo de matrícula em uma escola municipal. Durante a análise, identifica uma criança de 5 anos que ainda não foi matriculada na educação infantil. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a atitude a ser tomada com base no dever dos pais ou responsáveis é a. Orientar que a matrícula é obrigatória apenas a partir dos 6 anos de idade. B. Informar que a matrícula na educação infantil é facultativa, não havendo obrigatoriedade. C. Comunicar aos pais ou responsáveis que é dever deles efetuar a matrícula da criança na educação básica a partir dos 4 anos de idade.
D. Solicitar que aguardem até completar 6 anos para realizar a matrícula no ensino fundamental. Vou subir aqui um pouquinho mais. E. Encaminhar a criança diretamente para o ensino fundamental, uma vez que já possui 5 anos. E aí? O nosso gabarito correto é a letra C, tá bom? Comunicar aos pais ou responsáveis que é dever deles efetuar a matrícula da criança na educação básica a partir dos 4 anos de idade, tá bom? De acordo com o artigo 6º da LDB, né, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, tá bom? Portanto, a criança de 5 anos deve estar regularmente matriculada. Vamos lá, vamos para a próxima. Então agora, Manual de Procedimentos aqui é vida, tá? Depois eu corrijo. De vida escolar, Manual de Procedimentos de Vida Escolar do Estado de São Paulo. Um estudante maior de 18 anos transfere-se de outra unidade da federação e procura a secretaria escolar para efetivar sua matrícula no ensino médio. Ele não possui o histórico escolar em mãos, mas declara tê-lo solicitado à escola de origem. Considerando as orientações do Manual de Procedimentos de Vida Escolar, a atitude imediata mais adequada a ser tomada pelo oficial de escola é a. Negar o acesso à educação, uma vez que a documentação comprobatória de vida escolar é imprescindível para a matrícula. B. Efetivar a matrícula condicionada à posterior apresentação do histórico escolar, registrando a situação no prontuário do estudante. C. Orientá-lo a procurar o conselho tutelar para regularizar sua situação documental antes de qualquer providência. D. Encaminhá-lo diretamente à diretoria de ensino para solicitar um processo de classificação sem documentação. E. Realizar uma avaliação de competência para definir em qual série ou ano, né, ele será matriculado independentemente da documentação. E aí? O nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá bom? Então, tá aqui, ó. Efetivar a matrícula condicionada, tá, à posterior apresentação do histórico escolar, registrando a situação no prontuário do estudante, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra B. Então, conforme consta na página 12 do manual, ainda que o estudante não possua a documentação citada, a escola não deverá negar o acesso à educação. No caso de transferência, a matrícula pode ser efetivada na plataforma SED, com a posterior apresentação do histórico, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Legislação municipal, tá? Mais especificamente, o Decreto Municipal de Osasco, número 10.941. O oficial de escola da unidade educacional Aprender para a Vida está organizando os registros de vida escolar dos alunos no sistema de gerenciamento de informações. Considerando as atribuições específicas deste cargo, sua atuação deve garantir que a. As atas de reuniões do Conselho de Gestão compartilhada sejam elaboradas e arquivadas em livro próprio. B. A escala de férias do quadro de pessoal seja organizada sem comprometer o atendimento e a organização da unidade. C. Os dados e informações da vida escolar dos alunos, né, docentes e funcionários sejam mantidos atualizados no sistema de gerenciamento do âmbito municipal, estadual e federal. D. Deixa eu subir um pouquinho mais. D. O processo contínuo de avaliação nas diferentes atividades e componentes curriculares seja acompanhado e avaliado junto com a equipe escolar. E. A chamada de familiares seja promovida em conjunto com a equipe de gestão, conscientizando-os de suas responsabilidades. E o nosso gabarito aí correto é a letra C, tá? Então, os dados e informações da vida escolar dos alunos, docentes, funcionários sejam mantidos, né, atualizados no sistema de gerenciamento do âmbito municipal, estadual ou federal, tá bom? Então, conforme o artigo 23, inciso 13 do decreto,
É atribuição do oficial de escola, né, manter atualizados os dados e informações da vida escolar dos alunos e dos docentes e funcionários no sistema de gerenciamento de informações no âmbito municipal, estadual e federal, tá? As demais alternativas referem-se às atribuições do diretor, tá? A B, né, do coordenador pedagógico, na alternativa D, e do corpo docente, na alternativa E, tá? A alternativa A é uma documentação que a secretaria deve manter, mas sua elaboração não é atribuição direta do oficial de escola, beleza? Muito bem, então agora nós vamos para as questões do outro caderno, de informática, tá? Vamos lá. Então aqui, conhecimentos específicos 3, tá? Noções de informática, beleza? Então vamos lá, daqui vai sair 3 questões. Então vamos para a primeira questão aqui, ó. Nesse caderno tem 150 questões inéditas com gabaritos e comentários. Ou seja, né, os 3 cadernos aqui, eles totalizam aí mais de 540 questões inéditas com gabaritos e comentários da disciplina de conhecimentos específicos, beleza? Então aqui é sobre o Microsoft Windows 10. Um oficial de escola precisa organizar os documentos escolares em pastas no Windows 10, de modo que possa acessar rapidamente os arquivos mais utilizados. Para isso, ele utiliza o explorador de arquivos e observa que, na barra lateral, existe uma seção chamada Acesso Rápido, que exibe pastas frequentes, né, e arquivos recentes. Com base nessa funcionalidade, é correto afirmar que o acesso rápido A substitui a lixeira, excluindo automaticamente os arquivos não utilizados. B. Permite visualizar apenas arquivos de texto, ignorando outros formatos. C. Exibe pastas e arquivos utilizados recentemente, dinamizando o acesso. D. Requer que o usuário digite um comando especial para ser ativado. E. Bloqueia o acesso a pastas que contenham arquivos corporativos. E aí? O nosso gabarito correto é a letra C, tá bom? Então exibe pastas e arquivos utilizados recentemente, dinamizando o acesso, tá bom? Então, de acordo com a apostila, esse material foi elaborado de acordo com uma apostila de informática, tá? Disponibilizado na internet. Então, o acesso rápido, né, no Windows 10 substitui a antiga estrutura de favoritos e exibe pastas frequentes e arquivos recentes, com o objetivo de dinamizar o acesso aos itens mais utilizados pelo usuário, ok? Então, nosso gabarito é a letra C. Vamos lá, vamos para outra questão. Agora é sobre o Word 2016, tá? Vamos lá, deixa eu subir aqui. Bom, vamos lá. Um oficial de escola, ao elaborar um comunicado oficial para os pais de alunos, percebeu que o documento continha formatações variadas e desejava remover toda a formatação de um trecho específico, deixando-o com a aparência padrão do Word. Para realizar essa ação de forma rápida, ele deve selecionar o texto desejado e utilizar a ferramenta disponível na guia página inicial, grupo fonte, apresentada por um ícone com a letra A e uma borracha. Essa ferramenta é conhecida como A. Limpar formatação. B. Formatação de parágrafo. C. Copiar formatação. D. Pincel de formatação. E. Redefinir fonte. E aí? O nosso gabarito correto é a letra A, tá bom? Limpar formatação, ok? Então, conforme descrita na apostila na página 9, né, o grupo fonte, o comando limpar formatação, representado pelo ícone de um A com uma borracha, é responsável por remover toda a formatação atribuída ao texto selecionado, retornando-o ao estilo normal, tá? Então, o gabarito é a letra A. Vamos lá, para a próxima. Correio eletrônico. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Bom, João, oficial de escola da Prefeitura de Osasco, precisa enviar um comunicado oficial para todos os diretores da rede municipal. Para garantir que a mensagem seja entregue e evitar que seja marcada como spam, uma prática recomendada é: A. Colocar todos os endereços de e-mail no campo CC.
para facilitar a visualização da lista completa. B. Utilizar o campo CCO, né, com cópia oculta, para os endereços dos diretores, preservando a privacidade de cada um. C. Escrever o assunto todo em letras maiúsculas para chamar a atenção dos destinatários. D. Incluir no corpo do e-mail uma imagem animada para tornar a comunicação mais atrativa. E. Encaminhar a mensagem original de outro setor, mantendo o histórico de e-mails anterior. E aí? O nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá bom? Então, utilizar o campo CCO, né, com cópia oculta, para os endereços dos diretores, né, preservando a privacidade de cada um, tá bom? Então, a utilização do campo CCO, cópia oculta, né, é a prática mais adequada para o envio de e-mails para múltiplos destinatários que não se conheçam ou quando se deseja preservar a privacidade de seus endereços eletrônicos, evitando também que a mensagem seja identificada como spam. Colocar todos no CC expõe desnecessariamente os e-mails. Assuntos em maiúsculas, né, e uso excessivo de imagens podem ir para os filtros de spam, tá bom? Então, encaminhar uma mensagem sem texto pode causar confusão. Beleza? Bom, então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Essa foi a última questão. Deixa eu voltar aqui para minha tela, tá? Vamos lá, eu falei para você que ia te ensinar a fazer um resumo, tá? E eu vou te ensinar a fazer um resumo bem bacana. Na verdade, eu já fiz, mas eu vou te explicar como que eu fiz esse resumo, tá? Vamos ali, deixa eu ir para minha tela. Ó, tá aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui a disciplina, ou melhor, o assunto de escrituração escolar, ok? Então, aqui, ó, o resumo ele é composto pelo quê? Por fragmentos de informações do enunciado, da própria alternativa correta, tá? E comentários das questões, beleza? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Reparem, no assunto aqui, ó, de escrituração escolar, o que que eu fiz? Eu peguei aqui fragmentos que estavam lá deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, beleza? Vamos aqui, ó. Então, o que que eu peguei? O que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei fragmentos aqui desse enunciado, tá vendo, ó? Eu peguei fragmentos desse enunciado e eu fiz isso com todas as questões, tá? Então, eu peguei fragmentos dos enunciados aqui das questões, no caso aqui dessa. E eu peguei aqui a alternativa correta aqui, ó. E peguei o comentário, tá? E aí, nasceu esse primeiro fragmento aqui de resumo, ó. Nasceu esse primeiro fragmento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. É um resumo, ok? E assim eu vou fazer para todas as outras questões, tá? Para todas as outras questões. Deixa eu vir aqui. Então, fui lá, ó. Vamos lá. A outra questão aqui, ó. Peguei fragmentos daqui. Então, eu peguei esta questão aqui, ó. Tá vendo essa questão aqui, ó? Eu peguei fragmentos daqui do enunciado dela. Eu peguei a alternativa correta dela. E peguei também o comentário aqui, ó. Peguei o comentário. E aí, nasceu este fragmento aqui de resumo, ó. Nasceu este fragmento de resumo, ó. E assim sucessivamente você vai fazer para todas, você vai fazer para todos os assuntos, né, de todas as questões. Então aqui eu peguei só do assunto aqui de escrituração escolar. E olha só o resumo que eu já fiz aqui, ó. De todas as questões, ó. Então já tem um resumo aqui para eu poder revisar, tá vendo, ó? Então todo esse conteúdo aqui, ó, estão relacionados com as questões desse assunto aqui, ó. Ó, tá vendo? Desse assunto aqui. E aí você vai fazer isso para todos os outros assuntos das outras questões também, tá bom? E aí você vai ter um resumo para cada assunto para você poder revisar. E olha que negócio completo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, na primeira questão lá, fala sobre ficha individual do aluno. Então, ó, a ficha individual do aluno, né, como um dos documentos de escrituração escolar, de competência do oficial de escola, esta ficha é o registro acumulativo de toda a trajetória do estudante. Então já tem aqui um resumo legal sobre a ficha individual do aluno, aí guia de transferência, né? A sua função é formalizar a movimentação do aluno entre escolas, assegurando a continuidade de seus registros e a fidelidade dos dados do sistema. Aí sobre ata de resultados finais, viu como eu fiz um resumo bem bacana, tá?
como que eu fiz isso? Só extraindo das questões, né? Aqui, ó, só extraindo das questões. Então, as questões estão aqui, ó. Então, eu fui pegando fragmento daqui, ó. Fragmento dos enunciados, né? O próprio gabarito da questão aqui, ó, alternativa. E mais o comentário, ok? Tá? Então, você pode fazer isso num documento de Word no computador, tá? Ou pode fazer... Deixa eu voltar aqui. Ou pode fazer isso e escrevendo também num caderno, ok? Beleza? Viu que dica bacana? Então, com um material como este aqui, você pode tanto ter em mãos as questões, né, com gabaritos e comentários, que é muito importante, quanto vocês também podem ter aí, usar essa estratégia e fazer resumo, ok? De cada um dos assuntos ali, para que você tenha tanto o resumo, né, de cada assunto, quanto as questões, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado, tá? Não saia do vídeo sem deixar o seu like, ok? Se não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, tá bom? Ative as notificações clicando no sininho e deixe um comentário para saber se você gostou ou não, beleza? E qualquer outra dúvida, pode deixar aqui no chat que eu te respondo. Até o próximo vídeo.